A inveja, muitas vezes, se esconde nas entrelinhas da convivência humana. Ela surge disfarçada, se apresentando como simples palavras ou atitudes sutis que, com o tempo, podem corroer os relacionamentos. Essa emoção tem um poder destrutivo, pois não só afeta quem é alvo, mas também quem a nutre. Quando alguém inveja o outro, o faz a partir de uma dor interna, um desejo insatisfeito ou uma percepção distorcida de que o outro é mais favorecido. Porém, o que muitos não percebem é que a inveja não é um sentimento isolado. Ela é muitas vezes acompanhada de uma tentativa de disfarce, seja através de elogios excessivos, omissões ou até mesmo uma competição silenciosa. Ao ser ignorada, a inveja se fortalece, alimentando a separação e a desconfiança. Na verdade, o apóstolo Tiago, em sua carta, nos alerta de maneira clara sobre os efeitos dessa emoção. Onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3:16. A inveja não só perturba o espírito, mas também afasta a paz de coração. É um mal que não respeita limites e, muitas vezes, se esconde onde menos esperamos, nas atitudes cotidianas. É essencial, portanto, que aprendamos a identificar esses sinais antes que a inveja se disfarce de amizade ou consideração. Mas como podemos fazer isso? Quais são os sinais visíveis que nos alertam sobre a presença desse mal? Ao longo deste conteúdo, vamos refletir sobre os 4 sinais mais comuns de que alguém ao nosso redor pode estar nutrindo inveja de nós. A primeira pista é a falsa admiração, uma forma disfarçada de desvalorização que se mascara em elogios exagerados. No entanto, para compreendermos melhor esse comportamento e a profundidade de seus efeitos, vamos explorar as palavras de Santo Agostinho, que, em sua sabedoria, nos deixa importantes reflexões sobre o tema. Às vezes, a inveja se esconde por trás de um sorriso e palavras aparentemente bondosas. O que parece ser um elogio, na realidade, pode ser uma forma de desvalorizar silenciosamente as conquistas do outro. A falsa admiração é um dos sinais mais sutis, mas também um dos mais reveladores. Uma pessoa que te inveja pode, por exemplo, exagerar nos elogios, mas ao mesmo tempo, em suas palavras, sugere que sua conquista não é tão grandiosa assim, ou que você não a merece. Ela te faz sentir como se sua vitória fosse algo comum, algo que qualquer um poderia ter alcançado. Ao invés de celebrar sua conquista, ela minimiza ou faz comparações, tentando te fazer acreditar que você está apenas tendo sorte ou não fez nada demais. Essa é a maneira dela mascarar a inveja, colocando-se acima e, de certa forma, diminuindo sua grandeza. O que muitos não sabem é que a inveja surge do orgulho disfarçado. Como Santo Agostinho nos ensina em A Cidade de Deus, o problema da inveja não está apenas na comparação externa, mas no desejo de ser mais do que o outro, o que é um reflexo do orgulho e da insatisfação interior. Em sua obra, ele fala sobre a luta entre a cidade dos homens e a cidade de Deus, um conflito que reflete as diferentes perspectivas sobre o sucesso e a glória. A verdadeira glória, segundo Santo Agostinho, não é a que o mundo reconhece, mas aquela que é dada por Deus, e é imune à inveja humana. O que o homem busca, muitas vezes, não é a verdadeira felicidade, mas um reconhecimento falso, que ele acredita preencher sua alma. Nesse contexto, a inveja se torna uma distorção do que é o verdadeiro sucesso, algo que é efêmero e fugaz. A falsa admiração surge exatamente porque a pessoa invejosa está tentando te convencer de que não há motivo para celebrar. Ela está tentando te convencer de que você não deveria se alegrar, não deveria se sentir vitorioso. Mas, como a palavra de Deus nos ensina, o Senhor é quem nos dá as vitórias, e devemos confiar nele, independentemente do que os outros digam. Nesse cenário, a chave para não se deixar influenciar é o autoconhecimento e a confiança naquilo que Deus tem preparado para nós. Em momentos como esse, devemos lembrar que as vitórias verdadeiras vêm do Senhor, e a nossa força está em manter os olhos nele, não no que os outros pensam ou dizem. Outro sinal claro de inveja é quando alguém tenta diminuir ou desvalorizar suas conquistas. Pessoas invejosas, ao não conseguirem celebrar seu sucesso, tentam desmerecer as suas vitórias, tornando-as algo trivial ou sem importância. Essa atitude é uma forma de projetar a insatisfação e a frustração do invejoso para longe de si, e, ao fazer isso, tenta diminuir a sua felicidade. Esse comportamento não é apenas um reflexo de um desejo de inferiorizar o outro, mas também um reflexo de um coração perturbado, que se sente ameaçado pela felicidade alheia. Em Confissões, Santo Agostinho revela, de maneira profunda,
o impacto do desejo humano e a luta interior entre a busca por satisfação mundana e a busca pela verdadeira paz. Ele fala de um coração inquieto, sempre buscando algo mais, sempre desejando mais, mas nunca encontrando contentamento. A busca insaciável por reconhecimento e por validação externa faz com que a pessoa se distancie de sua paz interior. Agostinho, ao refletir sobre suas próprias buscas e frustrações antes de se converter, identifica que o maior vazio de sua vida não estava na falta de conquistas, mas na falta de entendimento do que realmente trazia paz. Ele nos ensina que quando buscamos aprovação e reconhecimento de outras pessoas, deixamos de lado a paz verdadeira, aquela que só é encontrada em Deus. Esse mesmo princípio pode ser aplicado ao comportamento da pessoa que tenta diminuir os feitos dos outros. Ao invés de reconhecer o sucesso alheio com alegria e gratidão, ela busca desvalorizá-lo, pois seu próprio coração está em constante busca por algo que nunca chega a ser satisfatório. A inveja nasce desse vazio, o desejo de possuir o que o outro tem, mas sem a disposição de caminhar no mesmo processo de luta e crescimento. É por isso que, muitas vezes, quem inveja tenta desmerecer nossas conquistas. Não é só por uma questão de querer ter o que temos, mas por um desejo ainda mais profundo de encontrar uma resposta para suas próprias frustrações e insatisfações. Ela sente que, ao diminuir os outros, pode preencher um pouco do vazio que a consome. E, ao refletirmos sobre esse comportamento, vemos que ele é um reflexo do que as Escrituras nos ensinam sobre a humildade. A verdadeira humildade, a que vem do coração de Deus, é capaz de celebrar a vitória alheia sem sentir a necessidade de diminuir. Em Provérbios 29, versículo 11, é dito: o tolo expõe toda a sua ira, mas o sábio a reprime e a acalma. Essa sabedoria nos ensina que, ao invés de nos inflamarmos com sentimentos de rivalidade ou de inveja, devemos buscar a calma e a serenidade que vem da verdadeira humildade e da confiança em Deus. Quando somos capazes de reconhecer a vitória dos outros com genuíno coração, mostramos que não buscamos validação nas conquistas externas, mas sim na nossa paz com Deus. E essa paz, como Santo Agostinho nos ensina, não depende das circunstâncias ou das comparações que fazemos com os outros. Ela depende unicamente da nossa relação com Deus, que nos dá o contentamento que o mundo não pode oferecer. O silêncio diante de suas conquistas pode ser um dos sinais mais intrigantes de inveja. Ao invés de se alegrar junto com você, uma pessoa invejosa pode permanecer em silêncio, não demonstrando nenhum tipo de entusiasmo ou celebração pelas suas vitórias. Esse silêncio não é uma mera falta de palavras, mas sim uma forma de esconder o desconforto e o ressentimento que a pessoa sente por ver o outro prosperando. Quando alguém não se sente capaz de expressar felicidade pelo sucesso do próximo, isso revela uma carência interna, um vazio que não consegue ser preenchido com as vitórias alheias. O invejoso, ao ver alguém conquistar algo que ele gostaria de ter, sente-se diminuído e, por isso, opta por não celebrar, pois o faz sentir-se inferior. Esse comportamento pode ser extremamente sutil, mas ao observarmos atentamente, conseguimos identificar quando uma pessoa se abstém de demonstrar alegria genuína pelas vitórias de outros. Esse comportamento muitas vezes vem disfarçado de indiferença. A pessoa, aparentemente, não se importa, mas na realidade está tentando esconder o impacto que a conquista do outro tem sobre ela. Ela pode até alegar que não precisa disso ou não é algo tão grande, mas essas palavras escondem o mal da inveja, que tenta destruir o prazer de ver o outro vitorioso. No livro O Livre-Arbítrio, Santo Agostinho discute a origem do mal e como ele não é algo que Deus tenha criado, mas algo que nasce no coração humano, quando este se desvia da verdade. Ele reflete sobre como, muitas vezes, as escolhas humanas nos levam a afastar-nos do bem, e, ao fazermos isso, nos tornamos vulneráveis à inveja e a outros sentimentos negativos. A inveja é um reflexo dessa escolha errada, uma forma de afastamento da verdadeira felicidade, que é encontrada em Deus e em seu propósito para nossas vidas. A inveja se alimenta de comparações e de expectativas que não se alinham com o plano divino. Quando nos afastamos de Deus, nos tornamos mais suscetíveis a sentimentos como o ressentimento e o desejo de ver o outro fracassar. No entanto, quando buscamos a paz de coração em Deus, conseguimos nos alegrar nas vitórias dos outros, reconhecendo que não há competição verdadeira quando se está no caminho de Cristo. A verdadeira vitória é aquela que vem de Deus, e Ele a distribui de acordo com seu plano para cada vida. Esse tipo de silêncio, que tenta esconder o desconforto da inveja, é um lembrete para todos nós de que a verdadeira paz só pode ser encontrada quando nosso coração está alinhado com a vontade de Deus. Ao invés de competir com os outros ou se resguardar no silêncio, devemos aprender a celebrar o sucesso alheio,
entendendo que a felicidade do outro não diminui a nossa. A constante competição velada é talvez o sinal mais direto da inveja. Pessoas que constantemente tentam competir, mas sem demonstrar abertamente suas intenções, revelam um comportamento muitas vezes mascarado. Elas agem como se estivessem sempre em uma corrida silenciosa, tentando provar que são melhores, mais capazes ou mais merecedoras do que o outro, mas sem declarar explicitamente isso. Essa competição não é saudável. Ela cria um ambiente de tensão e desconfiança, onde as pessoas se sentem constantemente desafiadas, mas sem saber realmente de onde vem a competição. Esse tipo de comportamento pode ser especialmente prejudicial em relacionamentos próximos, como amizades ou até mesmo em ambientes de trabalho. A pessoa não expressa suas intenções de maneira clara, mas constantemente se coloca em situações que buscam um reconhecimento superior, muitas vezes às custas de outras pessoas. Ela está competindo com você de uma forma indireta, criando uma sensação de insegurança e desconfiança. A raiz desse comportamento está na necessidade de validação. A pessoa que vive em constante competição velada acredita que suas vitórias são a única forma de se afirmar como alguém digno. Ela, assim como a invejosa, não consegue celebrar o sucesso do outro, mas sempre tenta mostrar que está um passo à frente. Essa mentalidade é uma prisão, pois a pessoa não está mais buscando seu próprio propósito, mas sim tentando se comparar o tempo todo com os outros. Em Sermões, Santo Agostinho nos fala sobre a importância da humildade e como a verdadeira grandeza não é aquela que o mundo reconhece, mas aquela que é reconhecida por Deus. Ele nos ensina que, ao invés de competir com os outros, devemos aprender a ser humildes e confiar no plano que Deus tem para cada um de nós. A humildade não busca ser mais do que o outro, mas simplesmente se coloca como um servo de Deus, buscando a sua vontade em todas as situações. Esse ensinamento é essencial quando lidamos com a competição velada. Ao nos lembrarmos de que nossa identidade não é determinada pelo que os outros pensam ou fazem, mas pelo que Deus nos chama a ser, podemos escapar dessa prisão de comparações incessantes. Quando nos concentramos em cumprir o propósito divino para nossas vidas, a competição com os outros perde seu significado. Em Cristo, todos têm seu valor, e a verdadeira vitória é aquela que vem da humildade e do serviço. É importante que, ao percebermos essa competição velada em nossa vida ou nas pessoas ao nosso redor, tomemos um passo atrás e reflitamos sobre o que realmente estamos buscando. Se estamos buscando a aprovação de Deus ou tentando nos comparar com os outros, nossa paz interior estará em jogo. A competição, quando guiada pelo desejo de validação humana, nunca será suficiente, pois sempre haverá alguém a quem nos compararemos. Ao longo deste caminho, vimos como a inveja se disfarça de diversas formas, seja por meio de uma falsa admiração, de uma diminuição das nossas conquistas, de um silêncio inquietante diante das nossas vitórias ou da constante competição velada. Cada um desses sinais revela o coração humano em busca de algo que não é encontrado em rivalidades ou comparações, mas na verdadeira paz e propósito que Deus nos oferece. A inveja, como já mencionamos, nasce de um vazio interior. Ela surge quando nos afastamos da verdadeira fonte de alegria e de satisfação, Deus. Ao nos focarmos em conquistar algo por meio de competições ou reconhecimento mundano, acabamos nos distanciando daquilo que realmente importa. No entanto, quando buscamos a vitória em Cristo, quando entendemos que Ele é a nossa fonte de paz, não há espaço para inveja. Não há mais necessidade de comparação ou de competição. Como Santo Agostinho nos ensina, a verdadeira grandeza não vem do mundo ou da validação externa. Ela vem de Deus. Ele é quem nos sustenta, quem nos dá a paz que o mundo não pode oferecer. Ao entendermos isso, podemos viver livres da inveja, livres da comparação, e focados em cumprir o propósito divino para nossas vidas. Em Filipenses 3, versículo 14, Paulo nos ensina: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira vitória. Não se trata de ser melhor do que o outro, mas de alcançar o que Deus preparou para nós, seguindo o caminho que Ele traçou, com humildade e fé. A verdadeira vitória não é medida pelas conquistas externas ou pela aprovação dos outros, mas pela nossa confiança em Deus e pela busca sincera de viver de acordo com a sua vontade. Quando focamos em Cristo, entendemos que cada vitória é dele e que o sucesso não é algo que se pode medir pelas comparações humanas, mas sim pela paz que Ele nos dá em nosso coração. Agora, é hora de refletir e se posicionar. Se você acredita que a verdadeira vitória está em Cristo e deseja viver em paz, sem a sombra da inveja e da comparação, escreva nos comentários uma frase que reflita seu compromisso pessoal com essa verdade.
Pode ser algo simples como: eu escolho viver para Cristo, ou qualquer expressão que se conecte com o que você sente agora. O importante é que seja algo que mostre o seu compromisso com essa jornada de fé e paz em Cristo. Que Deus abençoe sua vida. E até mais.